Olá, dando início a mais um vídeo aqui no canal e hoje o vídeo vai ser assim um bocadinho diferente. Porquê, Susana? Porque eu há muito tempo que estou para partilhar um bocadinho da minha história de vida com vocês, mas nunca tive coragem de o fazer. Coragem? Não é bem coragem, é receio das críticas, receio do apontar o dedo. Mas eu sou uma pessoa transparente, não vou colocar intervenientes na minha rotativa de vida, na minha rota de vida. Apenas vou falar de mim, dos meus medos, das minhas inseguranças e da mulher que me tornei hoje. Por isso, sem mais conversas, bora lá para o vídeo. Ora bem, eu nasci a 27 de fevereiro de 1979, a minha idade atual neste momento são 46 anos. Eu nasci na maternidade de Massarelos com 62 centímetros e 6 quilos, ou é 6 quilos ou 6 quilos e 200. Nasci no dia de Carnaval. O meu tio logo na altura disse que eu havia de ser linda por nascer no dia de Carnaval. Lembro-me que tive uma infância relativamente feliz, até porque eu viajei muito no caminhão com o meu pai, muito. Tenho muitas memórias sobre isso. Brinquei muito. Nós morávamos ali em Vila Cova, por trás do Parque Nascente, do Shopping Parque Nascente. E nós vimos aqueles prédios que estão por trás serem construídos. Nós tínhamos uma amizade de 3 meninas, era eu, a Carla e a Márcia. E juntas vivemos muitas coisas. Eu lembro-me que brincava na rua, andava de bicicleta, coisa que hoje em dia nós não permitimos que os nossos filhos façam, né? Ou seja, depende do sítio. Mas a minha infância foi relativamente feliz. Claro que eu não vou estar aqui a incluir terceiras pessoas da minha família, muito menos os meus irmãos, mas no geral sempre a vida nunca foi muito fácil, ou seja, a nível financeiro a vida nunca foi muito fácil, até porque a minha mãe eu identifico muito a minha mãe como eu sou neste momento. Às vezes eu confesso que na altura eu não a entendia. E levou muito tempo a eu entender a minha mãe. Eu não me queria emocionar a dizer estas coisas. Porque a minha mãe era aquele tipo de mulher assim impulsiva, que ralhava connosco, porque ela tinha a vida completamente sobrecarregada nas costas dela, com problemas familiares. O que é certo é que eu fui crescendo no meio de todos esses problemas familiares. Mas, contudo, eu lembro-me de viajar muito com o meu pai, lembro-me da minha mãe me dar um órgão, lembro-me de uma prenda de Natal que o meu pai me deu que eu nunca mais me esqueço. E essas memórias foram ficando. Eu nunca me dei muito bem com os meus irmãos, nunca. Não sei se eram as circunstâncias da vida, se era o facto de nós sermos diferentes. O que é certo é que a nossa família sempre teve muitos problemas. E fomos crescendo uns para cada lado. Até que surgiu a Marina. Eu fui tia da Marina com 10 anos de idade. Nós temos precisamente 10 anos e 1 mês de diferença. Na altura a minha mãe tinha que ir trabalhar, a minha irmã também, e eu tomava conta delas, cheguei-lhe a mudar as fraldas, eu mudava-lhe as fraldas, eu criei uma ligação muito forte com ela. Bem, depois entretanto eu vou passar à fase que eu andava na escola, não é? Porque no meio destas tropeçadas todas da vida a escola foi ficando um bocadinho para segundo plano, o que não devia ter acontecido.
Eu sempre fui gozada na escola, sempre. Mas isso eu falo de ânimo leve, porque eu sempre fui a gordinha. Então na escola o meu apelido era a baleia do olho azul. O que eu... olhem, quando eu andava na primária, que ficava ali na travessa... ficava ali... Era uma escolinha que tinha ali, que descia para São Caetano, tinha assim um corte e tinha ali uma escolinha, acho que era a escola da Travessa da Ponte. Eu já não me lembro. Eu sempre... O que nós hoje chamamos de bullying foi o que eu passei. Ou porque eu era gorda, ou porque isto, ou porque aquilo. Eu lembro-me que muitas das vezes, eu acho que muitas destas coisas a minha mãe nem sabe. Eu lembro-me que muitas das vezes eu passava para ir para casa e tinha uma miúda que se chamava Anitta, nunca mais me esquece. Na janela de casa e era: "Oh gorda, vai para casa." Mas não me perguntem porquê, aquilo nunca me afetou assim verdadeiramente. Claro que eu ficava triste e perguntava: "Fogo, porque é que as outras meninas são magras e eu sou gorda? Porque é que isto tem que acontecer comigo?" Claro, aquelas coisas de adolescência, não é? De criança, vá. Mas prontos, sempre levei isso de ânimo leve, porque eu queria era brincar e ser feliz. Eu lembro-me que na altura eu brincava muito. As memórias que eu tenho de Vila Cova é brincar. Havia lá um senhor mecânico que era o Seu Luís, eu adorava aquele senhor. São muitas memórias na minha cabeça. Depois passei para o ciclo, onde é que a Susana estudou? Na Escola Preparatória do Cerco do Porto. E eu lembro-me que fui muito rebelde. Muito. Oh mãe, desculpa o que eu vou contar, tu não sabes nem metade. Eu fumava atrás do ginásio, eu baldava-me às aulas, houve uma altura que eu vestia-me de preto. Olhem, passei por todas as fases possíveis e imaginárias que vocês podem imaginar. Depois arranjei um namoradito, o que mais me desconcentrou da escola, ainda mais me desconcentrou da escola. E lá está, foi criando em mim, não sei, uma rebeldia, digo eu. Eu identifico muito o meu Toninho comigo, mas o meu Toninho não é nem um terço daquilo que eu era. Continuei a ser a baleia do olho azul e continuei a ser gozada pelo meu peso, continuei a ser, se calhar, colocada de parte, continuei a ser excluída de muitas coisas, até que abandonei a escola. Abandonei a escola no 8º ano, eu não completei o 8º ano, eu saí, o 8º ano ficou por fazer. Quando eu abandonei a escola, a minha mãe disse-me: "Ó minha menina, se não queres trabalhar, se não queres estudar, vais ter que ir trabalhar." O que é certo é que, primeiro, vou ver se me consigo lembrar assim vagamente, primeiro fui para um cabeleireiro, depois fui para uma tipografia para Vila Nova de Gaia. Eu sei que eu era novinha quando eu comecei a trabalhar, se tinha 13 anos, era muito. Depois comecei a tirar um curso, isto a minha mãe também não sabe, eu nunca contei a ninguém. Comecei a tirar um curso de ourivesaria em Gondomar, onde fui assediada por um professor, o que me levou também a desistir do curso. Susana, mas foste assediada em que aspecto? Sexualmente mesmo. Eu era um senhor já, lembro-me perfeitamente dele, ele tinha os cabelos brancos. E eu, onde estava, aquele senhor estava sempre em cima de mim, chegou-me a tocar várias vezes, onde não devia. E aquilo causava-me tanta repugnância, tanto nojo, que eu acabei por abandonar o curso de ourivesaria. Mas por acaso era uma coisa que eu até gostava de fazer na altura. Mas o que me levou a abandonar o curso de ourivesaria foi mesmo o assédio sexual que eu sofri. Na altura eu passava aquilo tudo calada, sabem? Eu enfrentava aquilo tudo calada. E achava aquilo tudo normal. Acho que na altura
a falta de informação. Eu não me sei precisar muito bem as datas, nem a idade em si, mas na altura a falta de informação era muito grande, então aquilo às vezes fico assim meio confusa no tempo. Sei que depois fui trabalhar para uma fábrica, onde é hoje em dia o Panda Douro, o restaurante Panda Douro em Rio Tinto, ou aí, ou nos chineses que tem ao lado. Eu comecei a trabalhar numa fábrica de calçado que tinha aí. Gostei muito de trabalhar nessa fábrica de calçado. Aprendi muita coisa. Aí já não havia tanto bullying, já não me chamavam tanto de gorda. E eu não sei, eu acho que essa fábrica trouxe-me alguma aprendizagem, sabem? Alguma maturidade. Entretanto, a minha mãe começou a frequentar uma igreja evangélica, onde eu também comecei a frequentar. Eu não vou falar aqui nomes de entidades, não me façam perguntas. Eu estou-vos só a contar a trajetória da minha vida. Essa igreja evangélica foi muito boa para mim. Porquê? Porque eu percebi que eu não era aquele patinho feio que se calhar me pintavam. Eu, sei lá, percebi que se calhar tinha algum valor, percebi que se calhar poderia ser alguém na vida. Porque até a um certo ponto as pessoas perguntavam: Susana, o que é que queres ser quando fores grande? Susana, o que é que... Eu nunca sabia, eu não sabia de nada, eu não queria nada. Eu para mim estava ninguém para o que eu ia ser. Eu acho que vivia a vida por viver. O que é certo é que a rebeldia que foi gerando em mim foi de certa forma me afastando um bocadinho da minha mãe, sabem? E ela está-me a ouvir e sabe que é verdade. Nunca fomos aquela mãe e filha assim muito próximas, até porque a minha mãe nem esteve presente, e é uma coisa que me magoa muito, em muitas fases da minha vida. Não me magoa por ela não estar presente, magoa-me sim por eu a ter excluído disso. Entretanto, andei nessa igreja uns bons anos, mas cansei-me daquilo e com 21 anos fui pedir trabalho à Rezende, isto em 2000. Fui pedir trabalho à Rezende, onde eles me disseram que me davam a carta de condução, e foi aí que começou a minha vida nos autocarros, na condução. Eu tirei a carta, passei sempre nas cartas todas, eu passei sempre à primeira, sempre. Tirei a carta, fiz o meu percurso e foi muito bem sucedida na minha vida profissional. Sempre fui muito bem sucedida na minha vida profissional. E comecei a perceber que em mim havia uma força diferente. Havia um ser humano diferente. Que cá dentro eu tinha possibilidades de ser alguém. Os meus pais sempre viveram de renda, sempre foi aquela vida normal das pessoas de classe baixa. O meu pai sempre trabalhou muito, sempre. O meu pai era camionista e foi ele que acabou por me pegar um bocadinho o bichinho da condução. Se calhar por eu ter feito tantas viagens com ele, né, gente? E quando eu comecei na Rezende, comecei a cuidar de mim. Comecei a me achar bonita, porque até lá eu achava uma coisa mais feia do mundo. Sempre tive muito acne. Era horrível. Acne mesmo. Aliás, vocês, as marcas na minha pele são visíveis. E quando comecei a trabalhar na Rezende, comecei a perceber que era uma mulher bonita. Com 21 anos, coitadinha, 21 ou 22. Mas que era uma mulher bonita. Eu casei em 2003, foi em 2001 que eu comecei na Rezende, exatamente. Comecei a perceber que era uma mulher bonita, comecei-me a maquilhar, comecei-me a arranjar. Na altura frequentei o Dr. Póvoas, consegui perder algum peso e
comecei a ganhar assim uma autoestima diferente, sabem? Até que aconteceu-me uma das melhores coisas da minha vida, que foi eu ter-me cruzado com o António. Eu lembro-me, isto aqui já é, vocês já sabem, ele ofereceu-me uma maçã, eu ofereci-lhe uma pera e começámos a falar, não é? Começámos a falar, até que ele me disse que tinha um relacionamento, não é? De 7 anos, não era casado, nem nada que se pareça, não era casado, porque já vieram para aqui para os comentários, pessoas que me conhecem, sabem, que sabem a minha vida, que são da minha família, já vieram para aqui para os comentários dizer que eu que destruí um casamento. Gente, o António não era casado, o António tinha um namoro onde não era feliz. E depois, quando ele me conheceu uma realidade um bocadinho diferente daquilo que ele estava habituado. O que é que ele conheceu? Uma mulher cheia de genica, conheceu uma mulher com vontade de viver, uma mulher que já naquela altura ganhava muito dinheiro. Eu já naquela altura na Resende chegava a tirar aos 1.200 euros, naquela altura. E eu acho que ele acabou por ficar um bocado fascinado com aquilo. Até que ele me contou que namorava e eu então, muito educadamente, disse: olha, desculpa, mas eu não sirvo para ser a outra. Não, chega. Ele foi à vida dele, eu fiquei no meu canto. Entretanto, nessa altura conheci outra pessoa que não... das piores experiências da minha vida. E passado um mês o António veio ter comigo e disse-me que tinha acabado o namoro, que se eu queria namorar para ele. E eu muito prontamente respondi-lhe que sim, até porque eu não ia mandar o rapaz embora, não é? Se tinha acabado o namoro. Não fui bem aceite pela família dele, não fui bem aceite, nunca fui. Só me quiseram conhecer, acho que foi um mês antes do casamento. São mágoas que ficam, sabem? Ao início nunca fui aceite. O António tinha um apartamento e nós fomos para lá, depois de casarmos, fomos para lá viver. E eu já trabalhava, não é? Depois, entretanto, deixei Resende e vim para a Valpi. E a nossa vida era sempre muito limitada financeiramente. Porque tínhamos um apartamento para pagar, porque... pronto. E eu uma vez eu disse-lhe: vê-se tantos casais nos caminhões, porquê é que nós não vamos? E ele disse: agora para os caminhões. Eu disse: vamos, vai ser bom. Ele já estava na STCP nessa altura, não é? Porque ele entrou para a STCP em 1998 e com muito custo ele deixou a STCP e eu posso-vos dizer que vivemos das melhores experiências da minha vida, da nossa vida. Fomos muito felizes, muito. Juntámos muito dinheiro, muito. Até que o António teve um tumor ósseo, benigno, mas foi um tumor ósseo. Ele tivemos que parar. Na altura nós tínhamos comprado a nossa Mercedes, eu acho que vocês esta parte se calhar vão reconhecer de ouvir em algum vídeo. E nós tínhamos comprado a nossa Mercedes, a Mercedes custou-nos na altura 27.500 euros. Nós tínhamos, acho que foi dado 20.000 ou 18.000 euros e depois passámos 6 cheques pré-datados de 1.500 euros cada um para pagar a carrinha. O que é certo é que na altura que nós tínhamos a carrinha para pagar, tínhamos acabado de comprar a casa, o juro da casa estava altíssimo. O António vem para casa com uma baixa de 400 euros. Susana, mas como é que vocês ganhavam tanto dinheiro e o António só traz uma baixa de 400 euros? Porque quem lhe estava a pagar a baixa era Portugal e a nossa empresa era espanhola. Nós nunca percebemos muito bem isso. Na altura eu pedi ao meu patrão para vir embora, não é? Vim sem nada. E então imaginem nós com despesas de 3.500 euros fixas
todos os meses com 400 euros de baixa a entrar na conta. Susana, como é que conseguisteis? Conseguimos porque tínhamos junto dinheiro. Quando entramos para os caminhões, até lhe aparecer esse problema, tínhamos juntado bastante dinheiro e conseguimos. Mas quando fomos trabalhar, fomos com a nossa conta praticamente a zeros. Bem, andámos 6 anos, conhecemos muita coisa. Foi muito bom. Acho que a nível profissional foi das fases que eu mais me senti realizada. Até que chegou a hora de eu ser mãe. Eu deixei os caminhões, aliás, deixámos os dois, mas entretanto eu fico sozinha cá, grávida, porque o que para muitas mulheres pode ser um problema, para mim nunca foi, que era engravidar. Eu bastava dizer que queria ser mãe, que passado 2 semanas 3 estava grávida. Tanto de um como o outro foi assim, com a graça de Deus. Entretanto, eu engravidei e... Não, ele passou cá a gravidez toda comigo e depois, entretanto, o menino nasceu e ele foi trabalhar para os caminhões especiais. Andava com a carrinha atrás dos caminhões. Eu passei... até aos 5 anos do Tonico, ou até aos 6, eu fui mãe, sempre sozinha. Eu levei sempre a vida para a frente, eu nunca parei os braços, eu nunca baixei os braços, eu fazia rissóis para fora, eu fazia bolos, fomos decorando a nossa antiga casa, por isso é que eu digo que aquela casa me traz tantas memórias, sabem? Fomos decorando a nossa antiga casa, fomos construindo um lar, fomos construindo um lar. Posso-vos dizer que nos chateámos imensas vezes, mas sempre que ele ia embora ficava lágrima no olho, porque eu sou muito emotiva a nível de sentimentos. Entretanto, fomos de férias para o Algarve eu fomos de férias quando eu engravidei do Tonico. Entretanto, o Toninho estava prestes, tinha 2 aninhos, e eu disse-lhe assim: não achas que está na altura de darmos um irmão ou uma irmã ao Tonico? Porque eu não quero que ele seja filho único. E ele disse, ok. Tomamos as providências para isso, não é? E passado uns dias eu disse assim, Otono, não, eu não quero. Vamos só ficar com ele, vamos só ter o Toninho e está tudo bem. E por aí ficamos. Até que um dia eu sinto-me mal, tive que chamar a ambulância, estava com diarreia, com vómitos. Fui para o hospital, supostamente com uma crise de ansiedade, mal eu sabia que estava grávida da Catarina. Quando eu descobri que estava grávida, fiquei em pânico e disse, ui, grávida? Não. Mas olhem, foi a melhor coisa da minha vida. A gravidez do Tonico foi boa, mas a da Catarina foi maravilhosa. Eu era uma grávida linda, emagreci imenso na gravidez, emagreci imenso quando a menina nasceu. Sentia-me tão realizada com os meus 2 meninos. Entretanto, a Catarina nasceu, a menina tinha 1 aninho, eu entrei para a STCP. Ao entrar para a STCP, o António continuou lá fora. Foram meses e meses muito maus. Eu não tive um único apoio familiar. Ninguém me deitou a mão. Eu pagava 250 euros a uma ama para tomar conta dos meus filhos. E foi mesmo muito mau. Foi uma fase muito má. Até que eu lhe disse, olha, desculpa, eu não... Na altura ele foi levar o currículo dos 2, mas chamaram-me a mim primeiro. E depois, entretanto, passado 9 meses, chamaram-no a ele. Foi muito bom ele ter vindo embora, foi muito bom ele ter vindo para a minha beira, porque eu sinceramente eu não estava mesmo a aguentar o ritmo de chegar a casa, muitas das vezes às 11 da noite, e buscar os meus filhos à ama, tratar deles. Susana, tu não tiveste ninguém que te deitasse a mão? Ninguém. Eu não tive ninguém que me deitasse a mão.
A minha mãe estava... Eu lembro-me que na altura, por estupidez da minha parte, afastei-me dela. Olhem, coisas da vida que eu não quero estar a trazer para aqui. Mas nós nunca fomos muito ajudados por ninguém. E então, ao fim de 9 meses entrou ele e começou a nossa trajetória, os dois a trabalhar cá, na empresa que estamos atualmente. Os nossos meninos cresceram, crianças, a Catarina teve o tumor, como vocês sabem, como eu já vos contei aqui. Foi muito difícil mesmo. Mais uma vez, a única pessoa que me apoiou foi a minha irmã, na altura foi ela. Foi, não posso dizer o contrário. De resto, eu não tinha apoio de ninguém. Eu não sei, gente, sabem? Eu fui me tornando uma mulher... Como é que eu vos vou dizer isto? Porque tudo tem uma construção na vida. Eu espero estar a conseguir passar um bocadinho da minha essência sem estar a meter nomes ou mágoas, porque mágoas existem, ou seja, elas não estão cá dentro, mas ficaram para trás, não é? Por muitas coisas que me disseram, por muitas coisas que me fizeram. Oh, Susana, mas tu também não és santa nenhuma? Com certeza que não, também tenho o meu feitio, não é? Mas acho que sempre fui aquela pessoa fácil de levar. Eu tinha um grande defeito comigo, ou tenho um grande defeito comigo. Quando as pessoas me magoam ou me fazem alguma coisa de mal, eu simplesmente me retraio e afasto-me. Por isso, quando eu me retrair e me afastar de alguém, é porque aquela pessoa me magoou. E essa é a minha forma de estar na vida. E pronto. E olhem, fomos criando os nossos meninos a trabalhar na empresa que nos acolheu aqui em Portugal e onde estamos até hoje. E fomos de férias. Depois há a fase que vendemos a nossa casa, mas isso vocês já sabem. Para quem acompanha aqui o canal, sabe que nós vendemos a nossa casa. Nos metemos na construção desta, mas em toda a minha vida eu posso vos dizer que, sem dúvida, o António foi a melhor coisa que me podia ter acontecido. Porquê, Susana? Porque ele fez de mim uma mulher. Aquela mulher que eu pensei que nunca poderia ser, e ele ajudou-me a sê-la. Ao início nós discutimos muito quando casámos. Jesus, nem era bom. Porque eu estava habituada a ser tipo indomável, estão a ver? Eu tinha a mania que eu sabia tudo. E até que eu percebi que tinha que ter algumas regras, tinha que me adaptar a certas coisas. Eu não estou a chorar de tristeza, não. Já estou a chorar de emoção. Por Deus ter sido tão bom comigo e me ter dado a pessoa, o meu companheiro de vida. E eu acho que acabámos por nos completar um ao outro, sabem? Foi muito bom, é muito bom. Temos as nossas chatices, temos, mas ele é o meu companheiro de vida. O que é que eu quero dizer com este testemunho, com isto tudo, ou estar para aqui a falar? Eu não estou a chorar de tristeza, tá? Eu quero dizer que a vida tem altos e baixos. É como uma montanha russa. E nós, às vezes, no percurso dessa vida, não damos valor à pessoa que está ali ao nosso lado. Ou porque, por mil e um defeitos que a gente coloca... Ai, eu já devo estar toda borrada. Por mil e um defeitos que a gente coloca, por mil e uma coisas que a gente lhes diz, porque o nosso feitio não é fácil, porque discussões surgem.
Mas aquela pessoa está sempre ali para nós, sempre. E eu sempre estive ali para ele e ele sempre esteve ali para mim. E vamos continuar assim, espero eu que sim. Apesar de eu já lhe ter pedido o divórcio milhentas vezes quando me chateio, porque lá está, eu acabo por ainda ter um bocadinho este lado meio impulsivo, mas sem dúvida nenhuma que eu falo da boca para fora, né, gente? Olhem, ao longo disto tudo, eu só me arrependo de uma coisa. Porque mas eu acho que nós estamos a recuperar isso. Através de muitas coisas que se foram gerando, eu, como vos disse, afastei-me da minha mãe e se calhar é a única coisa que me arrependo, porque acabei por excluí-la da minha vida de muitas coisas. Mas hoje em dia eu também tento compensá-la diariamente. Mas ela também sabe que o que é que originou tudo, não é? Nunca deixem que ninguém vos substitua. E outra coisa que eu queria dizer. Hoje em dia, já me aconteceu, aquelas pessoas que gozaram comigo lá na infância, lembram-se? Que eu era a gorda, que eu era a baleia do olho azul. Não me dá prazer nenhum dizer isto, digo-vos já. Mas já vi muitas delas, muitas, com uma vida assim muito má. Por isso, eu vou deixar agora aqui um conselho na minha curva da vida. Inspirei-me no Big Brother. Nunca subestimem o outro. Nunca critiquem o outro. Nunca julguem ninguém. Não se deem ao trabalho de perceber se a vida do outro é melhor que a vossa. Nunca subestimem aquela pessoa que vocês acham que é fraca. Nunca pensem ou nunca se achem superiores a ninguém. Porque a vida dá muitas viravoltas. E às vezes quem está cá em cima para descer é muito rápido. Mas depois de estar cá em baixo para subir, custa muito. Muito, muito, muito. Eu vejo a minha trajetória de vida, havia tanta coisa para vos contar, mas tanta coisa, gente. Eu vejo a minha trajetória de vida como uma escadaria, sabem? Imaginem a escadaria do Bom Jesus, que vocês olham para aquilo e não têm vontade de subir. Eu imagino assim a minha trajetória de vida. Degrau a degrau, a degrau, a degrau. Há muita coisa por falar, mas eu não vou fazê-lo porque implicava. Mas imaginem subir de grau a degrau, a degrau, a degrau. E quando chegam lá acima percebem que aquela pessoa que começou a subir aqueles degraus lá no fundo não é a mesma que está cá em cima. Porque cada degrau que aquela pessoa subiu fez dela um bocadinho melhor do que aquela que estava lá em baixo quando começou. Porque cada degrau que foi subido com sacrifício. E o sacrifício faz de nós pessoas melhores. Sabem porquê? Porque damos valor àquilo que conquistamos. Porque damos valor à vida. Então, cada degrau que nós vamos subindo, para nós, como personalidade, como pessoa, é uma conquista. Porque aprendemos que, além de não dependermos de ninguém, temos sempre força para continuar até ao topo. Por isso digo e torno a repetir, se está aqui, não queira vir para aqui. Porque quando se está aqui é muito difícil chegar aqui novamente. E nunca seja superior a ninguém. Foi o que toda a gente fez comigo. Durante a minha vida toda a gente se achava superior a mim. Susana, és melhor que os outros? Não, de todo. Não, de todo. Mas posso-vos dizer que da minha família sou a única que consegui ter casa, consegui ter carro novo, consegui
ter um casamento feliz. E isso tudo é muito importante na vida de cada um. Olhem, foi bom falar, foi muito bom falar. Um beijinho muito especial à minha mãe, queria dizer que a amo muito. Que cada vez me revejo mais nela. Sou igual a ela, exatamente. O corpo, a maneira de ser, sou igual a ela. E dizer que o melhor de mim está dentro desta casa. Chama-se António, Miguel e Catarina. E Tisha também, e a Periquita. É o melhor de mim que eu tenho. E espero muito que seja melhor de mim por muitos longos e bons anos. Olha, espero que tenham muito gostado de me conhecer mais um bocadinho, para quebrar um bocadinho a rotina das limpezas. Eu hoje disse-vos que ia fazer a surpresa ao menino, mas continua aqui a dizer que chega hoje, olhem, e acabou por não chegar nada. E olhem, estão a ver ali em cima, diz chega hoje, e acabou por não chegar nada. Mas no próximo vídeo nós partilhamos isso com vocês e estamos mesmo na reta final dos nossos vlogs diários. Eu sinceramente já respiro um bocadinho de alívio, porque já me estou a sentir um bocadinho cansada, mas feliz. E hoje, depois de ter feito esta partilha, ainda me sinto mais feliz. Porquê é que te sentes feliz, Susana? Porque é muito importante, além de vocês, eu adorava vos conhecer, aliás, muitas de vocês deixam o vosso testemunho nos comentários e eu leio. Mas, acima de tudo, é muito bom vocês saberem que deste lado está uma pessoa real, que chora, que ri e que está aqui para partilhar o melhor e o pior de vez em quando. Nem tanto. A gente também não pode vir aqui, já basta o vídeo anterior que eu apareci com aquela cara a dizer que queria fugir para a ilha, não é? Mas pronto, o melhor e o pior e a transparência estão sempre por cá. Sabemos que guardamos sempre o melhor para nós, mas o que é permitido e o que é possível vai-se partilhando por aqui. Um beijinho muito grande, obrigada por terem assistido a este vídeo, sem mais me despeço, cuidem-se e pela 8, 9, 10, 11, 12 e pela 12ª vez eu digo-vos até amanhã. Tchau!